Bom dia, estou feliz de estar com vocês aqui hoje. Obrigado, Everett. É muito bom, a gente vai continuar nosso estudo no livro de Atos, né? E esses dias, né, eu estava pensando sobre a palavra de Jesus para os seus discípulos, né? No final, quando ele fala, vão e façam discípulos de todas as nações. E a mensagem, né, de Atos, né, tem tudo a ver com isso, né? Mas eu estava pensando algumas semanas atrás, Pedro, ele falou sobre essa questão de ter um coração de pedra versus um coração de carne, né? E eu estava pensando assim, e quero convidar vocês durante a mensagem de hoje de pensar assim: será que eu estou vivendo com um coração de discípulo? Né? Nós somos chamados de irem fazer discípulos. Eu acho que foi o ano passado, a gente visitou Angra dos Reis, e a gente estava numa praia lá, e nossa família, a gente gosta de levar uma pedra junto conosco, né, dos lugares que visitamos, e o Everett, ele achou essa pedra aqui, né? E eu estava pensando assim, quando a Bíblia fala de coração de pedra, né? Isso não é barro, não. Você não faz nada com essa pedra, né? E o nosso coração deve ser macio nas mãos de Deus, né? Para Ele moldar os nossos corações. Mas quantas vezes o meu coração é mais parecido com isso do que um coração de carne, né? Então, durante a mensagem de hoje, vamos refletir, ter um coração de confissão, né? Que já começamos hoje com a ceia, né? Pedindo a Deus de saber como que Ele quer usar a mensagem de hoje, de transformar os nossos corações. Né? Estava até pensando sobre a música, né? Dá-me um novo coração, um coração disposto a obedecer. Né? Então, vamos orar e aí a gente pode entrar na passagem de hoje. Deus Pai, confiamos que estamos aqui hoje na Sua presença, com Sua palavra, e que esse lugar é habitado por Seu Espírito. Age em nós, continua a Sua transformação em nossos corações, Deus, que nós possamos viver como Seus discípulos, Deus. E oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, abre as suas Bíblias comigo em Atos 8. Atos 8. E a gente vai ler a partir do primeiro versículo até versículo 25. E é um texto grande, mas vamos ler juntos. E eu acho que nós vamos pegar de imediato o contexto aqui. Então vamos ler juntos. Estou lendo no NAA. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão
abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Bem, então, o que a gente está vendo aqui hoje, basicamente, é, após a morte de Estevão, começou uma grande perseguição e todos fogem da cidade de Jerusalém, exceto os apóstolos, né? E enquanto eles estão indo, estão pregando a palavra. E Lucas, o autor do livro, ele escolhe contar apenas um dos casos, que é sobre Felipe, que era um dos 7, né, dos diáconos que foram escolhidos antes, né? E que ele está saindo da cidade, ele está pregando a palavra. E especificamente ele vai para Samaria, né? Então essas coisas, e ele, o Lucas, ele faz a decisão de contar o caso específico de Simão no meio disso, né? Então hoje é um texto super complexo, né? E especificamente por causa da questão do Espírito Santo. Mas quando a gente lê um texto assim, é super importante dar atenção e enfatizar o que o autor enfatiza, né? O que Lucas achou importante aqui, o que ele passou para a gente, né? Então hoje também né, eu estudei muito e assim há muitas interpretações do texto. Então eu vou ficar com as interpretações primárias aqui e não vou tentar adivinhar muita coisa ou chutar muita coisa aqui. E eu acho que isso é importante para nós também. Então vamos lá. E primeiro eu quero ver aqui em versículos 1 e 3 que está falando sobre o fato que houve uma grande perseguição aqui, né? Uma grande perseguição e eu achei super interessante você pensar, nós estamos falando sobre uma questão de tempo muito pequeno aqui, muito pequeno. E dentro de um ano, talvez até dentro de poucos meses, eles estavam partindo pão nas suas casas, felizes, né? E aproveitando o favor de todo o povo. Eles estavam sendo miraculosamente libertos da prisão, né? Mesmo indo à prisão, o anjo chegou e levou o Pedro para fora da prisão. Eles estavam orando e vendo a resposta de Deus às suas orações, né? Ele sacudiu o salão onde estavam com o poder do Espírito quando eles oraram para ousadia, né? E agora, o que está acontecendo? Eles estão sendo arrastadas
pelo cabelo das casas deles e levado à prisão. E então a pergunta é por que Deus ia permitir esse nível de resistência à sua palavra neste momento? Porque parecia que estava sendo assim, tipo, Jesus saiu, 120, estavam com ele, de repente 3.000, agora 5.000. Parece que a coisa ia só crescer. Eu imagino que os apóstolos achavam disso, e de repente aqui, o Estevão morre e tem essa grande perseguição, né? Por quê? Será que a igreja vai sobreviver a este momento? E quem de nós já sentiu assim, né? De que, quem já pensou assim, de que os tempos bons, né? Eu quero voltar aos tempos bons, né? Quantas vezes você já ouviu uma pregação sobre Atos 2:42, sendo aonde a gente precisa voltar? Nós precisamos voltar a Atos 2:42, quando eles tinham tudo em comum, partindo pão nas casas. Eram os tempos bons, a gente precisa voltar lá. Mas eu faço a pergunta para vocês: quem trouxe a perseguição? Quem trouxe a perseguição? Quando a gente pensa sobre isso, eu li essa citação do Albert Mohler. Ele disse: o Senhor usa para progresso circunstâncias que nos parecem infortúnias, onde vemos um desvio do caminho óbvio, né? Muitas vezes o Senhor traçou um rumo para o crescimento de seu povo e para a glória de seu Filho. Então, como devemos pensar sobre essa perseguição especificamente? Lembrando alguns textos importantes. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Até olhando a vida de Paulo, né, que a gente vai ver daqui 2 semanas, Atos 9:16, Jesus fala sobre Paulo. Ele fala: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Mas não está escrito em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente tem que fazer uma certa leitura aqui de o que a Bíblia está dizendo sobre essa perseguição. E eu diria que a perseguição é algo ordenada na infinita sabedoria de Deus. É algo ordenada, né? A gente sabe que em Atos 1:8 que Jesus disse aos seus discípulos que eles iam ser suas testemunhas e iam levar a palavra até Samaria, né? E aqui Deus entra, Ele permite, vocês lembram a morte de Estevão? Ele permite a morte do seu seguidor Estevão, fiel, amado Estevão. Ele permitiu que ele morresse e agora desencadeou essa perseguição. E para mim, eu vejo que, eu lembro, como o Diego disse semana passada, que nós vimos que até a morte está a serviço do Senhor. Até a morte em nossas vidas. Então agora nós vemos a perseguição ordenada em sua infinita sabedoria, o sofrimento da sua igreja, a sua dispersão, era a forma escolhida por Deus para revelar o amor de Deus. Então, era exatamente na dispersão, na prisão, na morte dos seus seguidores que Jesus decidiu revelar o seu amor, né? E isso fica para a gente. Será que eu estou encarando as circunstâncias da minha vida dessa forma? Que é a aflição da minha vida é a forma que Deus quer usar para revelar seu amor aos outros, né? Então, vamos continuar aqui. Outro ponto é que
voltando ao texto, né, que a gente leu, quero chamar a atenção uma curiosa frase aqui, que eu não descobri, a razão não tem para a gente, mas está escrito, todos, exceto os apóstolos. Isso deixou tanto um nó na minha cabeça, assim, porque eu imaginei, quem foi preso até esse momento? Foram os apóstolos, né? Então, vocês lembram, a gente vai ver, tem um momento que Paulo está sendo perseguido, e aí seus discípulos mandam ele descer por um balde fora do muro da cidade para ele fugir. Mas neste momento, quem está fugindo é a igreja. Todos, exceto os apóstolos. E nós temos aqui uma grande importância teológica sobre as nossas, assim, uma importante crença para a igreja aqui. E porque isso revela que todos são ministros dentro da igreja. Todos. Não é algo exclusivo aos apóstolos, né? E o que qualifica a gente como testemunhas, né? É nosso discipulado e contato com Cristo, é o nosso caráter e informação que nos qualifica como ministros. Aí, agora eu falei para todos nós, né? O que nos qualifica como ministros? O que é o nosso discipulado e contato com Cristo e nosso caráter e informação que nos qualifica como ministros. Então, neste momento, quando eles foram fugindo da cidade, eles foram como suas testemunhas, né? E então isso representa algo a frase acadêmica ou teológica é o sacerdócio de todos os crentes, né? E o ministério de todos os discípulos. Então, mas basicamente somos todos suas testemunhas. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes afirma que todos os que creem em Cristo compartilham de seu status sacerdotal ou como ministros, né? Não há uma classe especial de pessoas que ministram a mensagem do perdão de Cristo, nem o conhecimento de Cristo, nem a vida de Cristo para outros crentes. Não há uma classe especial. Todos nós devemos fazer parte do testemunho do Senhor. E isso depende da nossa disposição e coração de discípulo, né? Porque um coração de discípulo vai chegar à maturidade. Um coração de discípulo vai chegar à maturidade. Qual é a missão da nossa igreja? Qual é a missão da nossa igreja? É ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, crescendo na identidade, comunidade e missão de Jesus Cristo. Então, isso é impressionante, esse momento da igreja, que todos saíram e todos foram pregando a palavra, né? E em Efésios 4:11 está escrito que Deus, Ele designou alguns para apóstolos, outros para mestres. Vocês conhecem essa passagem? Mas qual é a finalidade? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, ele não falou, e ele reservou para os apóstolos e mestres. Não, ele designou os apóstolos e mestres, os profetas, com o fim de preparar os santos, né? Então, o projeto é que todos cheguem à maturidade, que todos sejam preparados. Então, nós temos que nos perguntar como Deus está usando os sofrimentos do tempo presente para expressar a vida que tem dentro de nós. Como Deus está usando a sua igreja para me preparar para a sua missão. Como Ele está usando o meio em que estamos para preparar você para a obra do ministério. E se eu estou vivendo com um coração de discípulo. Então, outro ponto muito importante teologicamente é a questão da Samaria, né?
eu não vou conseguir expressar suficientemente a divisão entre os judeus e os samaritanos. O tanto que um odiava o outro, né? Mas eu tive uma pequena visão ontem disso, porque no meu bairro eu sei que não tem tanta torcida de Botafogo, não. Mas eles estavam, assim, torcendo. Fred, foi você? Você passou na frente da minha casa? Não, assim, o pessoal torceu muito. E eles, assim, o time deles nem estava jogando, gente. Assim, então, mas entre judeu e samaritano, assim, tinha uma grande barreira. Mas muito interessante que Felipe, ele decidiu, ao momento de fugir, ele foi para onde? Samaria. E ele levou a mensagem do Evangelho, quebrando barreiras culturais e religiosas para alcançar aqueles que estavam à margem da comunidade judaica. O samaritano, o historiador Jósefo, ele traça a origem deles até o cativeiro do Reino do Norte sob a Assíria, em 721 a.C., né? Judeus do Reino do Norte se casaram com assírios após o cativeiro e produziram a raça samaritana, meio judia e meio gentia. E eles eram odiados pelos judeus e eles também odiavam os judeus, né? Os samaritanos. Então, era algo tão antigo quanto o tempo para o judeu. Mas este momento marca um avanço significativo no cumprimento da missão de Cristo, mostrando, e presta atenção a essa parte, mostrando que a salvação não é apenas para os judeus, mas para todos os povos. Não é para um seleto grupo, né? O evangelho não é restringido para alguns, mas é para todos. Então, nós temos dois movimentos que vai, assim, determinar a igreja. Todos como ministros a todas as nações. Isso deve ser a descrição da nossa igreja. Todos como ministros a todas as nações, a todas as pessoas. Todos indo para a maturidade, levando a mensagem a todas as pessoas. Isso deve descrever a nossa igreja, né? Que eles estavam Pedro, você pode voltar? Não sei, não apareceu aqui, mas tive um título legal que estava escrito Infiltração em uma área proibida e indesejável, né? Porque a gente vai lembrar João 4, né? Que João ele escreveu: os judeus não se dão bem com os samaritanos, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana. Então é um pequeno eufemismo aqui, né? Que eles não se dão bem, né? Eles não usam o mesmo prato, eles não lavam um copo na mesma água, eles não se dão bem, né? Mas e isso foi escrito pelo mesmo João, a quem Jesus repreendeu quando ele quis chamar fogo do céu sobre a cidade de Sicar, na Samaria, quando eles não quiseram receber Jesus em seu caminho para Jerusalém. Tem outro caso em João 8, que ele manda os discípulos e ele fala com eles: prepara um lugar para a gente vai passar por lá, e o povo não quis receber. Aí João e Tiago, eles disseram: você quer que a gente chame fogo do céu para queimar essa cidade? E Jesus repreendeu eles, né? Tipo, isso não é o coração do reino, é para todas as nações, né? E, claro, Jesus sabia o que ia acontecer, sabia que eles iam ser rejeitados, ele sabia, mas ele usou aquele momento e imagina a lembrança dos discípulos neste momento que Pedro e João estão descendo para Samaria, lembrando desses casos. Eu lembro quando Jesus conversou com a mulher samaritana, eu lembro quando eu quis pedir que Deus mandasse fogo do céu para acabar com aquela cidade. Então, tudo
se casou naquele momento. Filipe pregando, João e Pedro chegando, colocando as mãos sobre eles e orando. Isso é o momento histórico da igreja, né? E Deus, Ele confirmou com o seu Espírito. O autor Larry Hurtado, é interessante lembrar que teve um grande movimento de conversão ao cristianismo durante o Império Romano. E ele questionou no livro dele, por que será que alguém ia querer ser cristão naquela época? E ele escreveu assim, por que as pessoas se converteram ao cristianismo no mundo romano, mesmo sendo a religião mais perseguida de todas? Os cristãos acreditavam que havia um único Deus verdadeiro. Sua fé não dependia de sua raça. Pelo contrário, a sua fé, criava um vínculo com todos os outros cristãos. Um vínculo mais profundo do que qualquer outro. Sangue, família, raça. Isso lhes deu uma nova comunidade multiétnica, a primeira formada por qualquer religião. Então, ao ver essa comunidade formada entre pessoas de diferentes raças, culturas, era tão atraente que pessoas arriscaram a morte para conhecer o quê? O amor entre eles. Será que existe um verdadeiro amor que não ultrapassa cultura, etnia? Assim, não. Então, eles arriscaram a morte na Roma para fazer parte. Nós vamos ver isso muito mais, mas eu só queria ler em Atos 15 o que Pedro disse sobre a mensagem sendo levada às nações. Ele disse assim em Atos 15, 7. Eu vou ler para vocês. Deus me escolheu para que os gentios, as outras nações, ouvissem a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então, o cristianismo verdadeiro não conhece barreiras étnicas ou culturais. E podemos ver isso na pregação de Filipe, porque ele pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Isso destaca que é pela graça, sem distinção, somente em Cristo. Essas são as boas novas. Porque é uma boa nova que ele alcança qualquer um. E Pedro está dizendo, é assim para nós que somos judeus, que é para eles de todas as nações, né? Em Efésios 2:13, Paulo escreve assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e outras nações, o qual de ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, este é o plano de Deus para seu reino, para sua glória. Criar um povo que só poderia existir pelo dom gratuito, a graça de seu Filho. Então, eu quero agora, vendo isso, ver um pouco de perto o caso que Lucas conta sobre Simão, né? Então, vamos ver aqui. Achei interessante em versículo 10, que está escrito assim: e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder, né? E observa aqui duas coisas. Eles deram a sua atenção e considerava ele de um grande poder, né?
Mas em versículo 6, está escrito assim: quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, olha a diferença aqui, a conversão aqui. Eles davam toda a atenção ao Simão, que eles consideravam ele grande, mas ao converteram, eles deram atenção ao que Felipe estava pregando. Então, eles deixaram de dar atenção a uma coisa que eles consideravam grande, porque eles encontraram algo maior. E, gente, essa conversão é o que significa de ser um discípulo de Cristo. É de você deixar de dar atenção ao que você considerava grande e dar a sua atenção ao que é maior. Então, conversão, arrepender, significa mudar de direção. E nós devemos fazer essa pergunta para nós mesmos: posso ver uma conversão na minha vida? Posso ver uma conversão na minha vida que eu deixei de dar atenção ao que eu considerava grande, porque eu encontrei algo maior? E isso está claro na vida deles, menos Simão, que a gente vai ver. Mas eu pergunto para vocês: quem é grande em nossa cidade hoje? A quem estamos dando a nossa atenção? Se estudássemos as horas gastas nas redes sociais, ouvindo influenciadores ou escutando outros pregadores, quem consideraríamos grande? Quem tem a nossa atenção? E nós precisamos sempre ser purificados disso. E essa conversão começa com Cristo, mas continua tendo um coração de discípulo. Ele vai purificando as nossas atenções e nos chamando de volta a dar atenção a Ele, né? E então a conversão é dar atenção ao que é considerado grande. Em Atos 19, nós temos o caso de eles, o povo que se converteu, eles tinham praticado ocultismo, né? Então eles decidiram levar todos os seus livros e queimar seus livros, né? Num grande momento de conversão coletivo. E Lucas, ele escreveu assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Prevalecia poderosamente. E eu pergunto para mim mesmo assim: será que a palavra tem essa posição na minha vida? Que está prevalecendo poderosamente, crescendo poderosamente em minha vida? Gente, isso é o sinal de ser discípulo de Cristo. E prevalecer significa superar obstáculos ou exercer influência de maneira eficaz. Então, é de você buscar e viver a palavra, e não há outra fonte fora da palavra, né? E isso prevalecer na sua vida. Então, quando eu perguntei no início, estamos vivendo como discípulos, é isso. Que a palavra, que nosso Senhor seja grande em nossa vida, que Ele tenha toda a nossa atenção. Então, agora vamos ver a parte sobre o Espírito, né? O que aconteceu aqui, gente? Eles aparentemente se converteram, só que o Espírito não veio. O Espírito não desceu sobre eles, né? Então isso causa muita perplexidade, pelo menos para mim. Mas a gente precisa lembrar algumas coisas para entender. Nós precisamos lembrar que algumas coisas para compreender melhor algumas das interpretações, como eu disse, primárias. Que, primeiro, Lucas não registra isso como um padrão normativo. Isso não é um padrão normativo. Por quê? Porque o relato dele aqui difere
tanto de Atos 2, no Pentecoste, quanto de Atos 10 com o público gentio que nós vamos ver. E em qual sentido? Porque quando eles se converteram na pregação de Pedro no Pentecostes, eles foram logo batizados, né? E no convite de Pedro, ele fala, sejam batizados para receber o Espírito, né? Agora, na Samaria, eles foram batizados, eles creram, só que não receberam o Espírito. Até então que Pedro e João chegaram e puseram nas mãos. Em Atos 10, nós vamos ver que eles, enquanto Pedro ainda falava, eles receberam o Espírito. E foram depois batizados. Então, a gente precisa ter muita cautela aqui para tentar colocar qualquer padrão normativo aqui. O que nós temos que ver é que qual é lembro que o livro de Atos é um livro de história. Ele está relatando o início da sua igreja. Então, nós temos que perguntar qual era a razão disso, né? E nós temos evidências claras que Deus estava acompanhando o seu testemunho. E Lucas registra a mensagem de Filipe, né? Ele não fez nada de errado. Ele estava alinhado com os apóstolos. Então, por que os apóstolos, Pedro e João, precisavam descer? O que estava faltando? O Espírito está claramente em ação. Este é o momento histórico, como destaquei na Samaria. Essas são fronteiras proibidas. Então, a mensagem do Evangelho precisava ser preservada aqui. Tudo precisava se alinhar para afirmar este momento, quase como um casamento, né? Você tem o casal, os padrinhos, a família, o pastor, todo mundo tem que se reunir para comprovar aquele momento. E neste momento nós temos Filipe pregando a mensagem, o povo da Samaria, João e Pedro, eles foram até lá, oraram e depois o Espírito Santo vem. Aí fecha tudo. Deus deu a sua aprovação diante deles. Estão vendo? Samaria faz parte. Vocês são uma igreja, é um só Espírito, né? Então Deus, por sua soberania, ele decidiu segurar o Espírito, enviar Pedro e João. Eu quero que vocês estejam lá. Eu quero que vocês façam parte deste momento. Eu quero comprovar que essa é o mover do Espírito. Então, é um momento histórico, né? E então Deus disse: eu quero todos presentes e de acordo. Vocês são as minhas testemunhas. Então, o testemunho do Espírito, a gente pode lembrar que em Atos 5 está escrito assim: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, era a comprovação, testemunho de Deus, comprovando a fé verdadeira nos samaritanos. Então, e Simão, ele ficou meio de fora disso, não meio, ele ficou de fora disso, né? E Pedro, ele xingou ele assim muito forte, né? Provavelmente, talvez usou outras palavras, né? Porque o que ele poderia fazer com seu dinheiro, né? Porque ele estava tão com tanta raiva assim santa de que não é assim. Era um momento tão importante, ele quis proteger de toda forma. Não é assim, não é assim. Então Simão estava amargurado, talvez é melhor. Ele viu algo sendo retirado dele, o status, e o que era melhor, negado a ele. A fascinação de Simão pelo miraculoso era motivada por interesses próprios e não por uma fé genuína, aparentemente. Seu foco estava em manter prestígio e poder pessoais, revelando uma compreensão
superficial da obra do Espírito. Ele viu o Espírito, creu, desejou, mas pela carne e não pela fé. E nós temos que nos perguntar, será que nós estamos desejando o poder ou Jesus? E temos que orar juntos com a oração que Pedro falou. Oremos e arrependamos para que não desejemos poder, mas somente Jesus. Né? Porque qual é a diferença? Um coração que valoriza Jesus dá testemunho com disposição total a sofrer daquele que é maior. Um coração que valoriza Jesus permanece no caminho mesmo diante da perseguição. Renuncia rapidamente aos antigos ídolos de status e conforto. Deseja desesperadamente viver o Espírito em vez de si mesmo. Um coração que valoriza Jesus inclui outros nesta abundância. Não exclui. Sofre voluntariamente junto com Cristo. Então, para ter um coração assim, nós, como seus discípulos, temos que ter essa dedicação ao ensino, oração, partir do pão, comunhão, como a gente tem falado. Mas, para o Simão, de novo, Albert Mohler, ele disse, o evangelho parecia bom para Simão, mas ele só queria colher seus benefícios. Queria os dons, mas não o doador. O poder, mas não a pessoa. O desejo de Simão pelo poder do Espírito e não pelo Espírito em si revela que ele ainda era escravo do pecado. E nós estamos inseridos no meio de uma cultura que deseja o poder, mas não a pessoa de Jesus Cristo. Isso é a realidade. Nós ouvimos essa mensagem com tanta frequência e nós estamos dados tantas oportunidades para receber benefícios, mas não a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo encara a perseguição como a forma de expressar o amor de Cristo. E não duvida, cadê o poder? Cadê os benefícios? Não, a gente entende como o objetivo maior é o sofrimento da igreja. É a nossa abnegação em favor de muitos, bem como Cristo ele fez, né? Então, queremos os benefícios que Deus oferece no Evangelho ou queremos o Deus que oferece as boas novas de conhecer a Ele? Bem, então, para fechar o tempo de hoje, eu tenho algumas encorajamentos para nós, né? E incentivo para essa semana, para a vida. Vamos enfrentar a abnegação e perseguição como os meios que Deus está usando para tornar Jesus vivo em nós e através de nós. Para formar Cristo em nós, né? Vamos confessar as áreas em nossas vidas onde desejamos apenas os benefícios de nossa fé e não a pessoa de Jesus como Senhor. Lembra, Ele é Salvador e Senhor da nossa vida. E por último ponto, vamos lembrar da nossa alegria ao descobrir Jesus e ver o senhorio dele também como motivo de alegria. Porque Ele está nos preparando para algo maior. Ele está nos preparando. Quem está submisso ao seu preparo é quem participa do seu ministério e da sua glória. Né? A gente precisa nos entregar a Ele com o mesmo coração do primeiro dia que conhecemos Cristo, né? Com a alegria de que Ele tem algo maior para mim. Até no sofrimento está a serviço de Deus. Até a perseguição. Ano que vem, vocês podem anotar na sua agenda,
14 de março a 16, nós vamos ter nosso próximo retiro. E quando eu estava, nós convidamos Daniel Souza para vir e ser o palestrante. E quando eu estava conversando com ele sobre o tema, eu falei, Daniel, eu sinto que Deus está nos preparando para alguma coisa. Eu só penso sobre esse último ano e penso, o que será que Deus está fazendo em nosso meio? E eu acredito que Ele está nos preparando para algo. E então, vai ser o tema. Então vamos pedir a Deus de mostrar o que Ele quer, qual é a maturidade que Ele quer em nós, qual é a obra do ministério que Ele está nos preparando para engajar. Então, orem comigo. Deus Pai, obrigado por Sua palavra. Eu te peço, Senhor, que nós possamos ter o coração de um discípulo, coração de alegria, que encontramos o tesouro maior em Seu Filho, que encontramos o reino, a igreja verdadeira que inclui qualquer um, que me incluiu, quando ainda estava longe de Deus, quando ainda era inimigo do Senhor, o Senhor me amou e me trouxe para a sua família. Deus Pai, eu te peço que nós possamos ter corações submissos a Ti. Deus, que vivendo como discípulos com o Senhor como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, Deus, use a nossa igreja para anunciar as boas novas, Deus. Use nossos sofrimentos para demonstrar o Seu grande amor. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém.